Vamos lá então, gente. Começando a gravação do conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre uma das áreas, um dos braços que está aí dentro do setor administrativo, dentro das rotinas administrativas. É uma coisa importantíssima a gente entender que toda profissão ela é fundamental para que uma outra exista, né? Então, vamos ver aí a parte do secretariado, tá? A área do secretariado, né, seja masculina ou feminina, enfim, né? Você tem que gostar de tratar com o público. Na verdade, se você não gosta de conversar, se você não gosta de trabalhar com pessoas, eu acho que você não vai trabalhar em área nenhuma, né? Porque qual área hoje você não tem que trabalhar ou conversar com alguém? Difícil, né? Na minha cabeça não vem nenhuma aí, tá? Então, a tratativa com o ser humano ela é fundamental. Se você quer ter um sucesso, sucesso não, porque todo mundo, através de trabalho, conquista. Mas se você quer ter um destaque, a comunicação, você saber se expressar, você saber se comunicar com as pessoas, é um dos itens fundamentais para qualquer área. Principalmente para a área do secretariado, né? Então, primeiramente, vamos ter uma visão aí sobre esse profissional. Então, o secretariado nada mais é do que uma pessoa que funciona como, vamos dizer assim, né? Ele é como se fosse o farol no trânsito, né? As placas de sinalização, ele direciona, né? Ele assessora todo mundo que acaba entrando na empresa, né? Todo mundo que entra na empresa, o primeiro contato que acaba tendo com a empresa é com essa pessoa. Então essa pessoa ela tem que estar sabendo de todas as informações pertinentes do ambiente de trabalho, né, da empresa, normas, para poder fazer um atendimento e poder dar essa assessoria, dar essa assistência, dar esse direcionamento da melhor forma possível, tá? Repito, isso não é só nessa área em específico, tá, gente? Em qualquer área a gente precisa ter domínio do ambiente de trabalho aí, domínio da empresa. Quais seriam as tarefas aí de um secretário, né? Primeira delas, organização de agendas. Vocês são organizados? Né? Você sabe o que é ser organizado? Quando eu pergunto ser organizado, gente, não é o como você dobra as suas roupas no seu guarda-roupa, né? Não é o como você organiza a prateleira de livros, né? Caso você tenha, né? Lá no seu quarto, na sua casa. A organização, ela é muito mais além do que meramente isso, tá? Então, a organização é você ter ali tarefas. Dentro dessas tarefas, você vai organizar o dia, o seu dia, o dia da empresa ou o dia de alguém, né? A gente vê muito isso daí, né? Jogador, fala lá com o meu assessor, né? A gente vê artista, isso daí tem que ver com o meu assessor. Porque essa pessoa é que fica ali incumbida, né? Palavra difícil, de cuidar da carga horária, do dia a dia, das tarefas, das rotinas que se tem, tá? Então, agendamento de tarefas, né, dos superiores, preparar as reuniões, assembleias, receber, né, e recepcionar visitas, clientes.
Atendimento telefônico, né? A geração de hoje em dia não sai do telefone, né? Eu já não gosto tanto do telefone, eu gosto de conversar pessoalmente, mas o telefone faz parte da minha profissão, né? Porque quando você falta, eu ligo, né? Para saber o que aconteceu, né? Para ouvir lá o motivo. Então, receber, efetuar chamadas, responder mensagens, e-mails, né? Hoje, além de e-mail, você tem WhatsApp, você tem Telegram, você tem redes sociais, para poder também fazer respostas, né, tratativas. Para a galera que gosta de festa, nesse momento a gente não pode, né, fazer muvuca, né, aglomeração, mas organização de eventos, né, pequenos eventos, pequenas reuniões, contratação de serviço de buffet, né, segurança, caso precise. Então, organização de viagens e a parte de organização, né, de documentos, organização de contas para pagar, né. Eu sei que vocês têm uma grande responsabilidade, né, em pagar contas, né? Possivelmente, né? Vocês trabalham pacas aí para pagar água, luz, aluguel, né? Comprar o leite da criança também, né? Mas tem que se organizar. E eu costumo citar um exemplo que vocês vão, de acordo com algumas matérias, vocês vão entender do que eu vou falar. Você já está dentro de uma empresa, só que muitas vezes você não sabe. A sua casa, ela acaba sendo uma empresa, né? Porque uma empresa, ela consiste em receita e despesas. E na sua casa você acaba tendo receitas e acaba tendo despesas aí, tá? Bom, vamos entender aqui um paradigma, né? Função. Né? Função e tarefa. A função, o termo função, ele está relacionado ao que? Você foi contratado, a sua função é essa, certo? Só que dentro da sua função você tem as atividades a serem executadas, né? Você tem o que a gente chama de tarefas, tá? Então, por exemplo, a sua função é atender cliente. Mas dentro dessa função, a tarefa de você executar a função é o quê? Atender o telefone, abrir um portão, fechar um portão, pegar a assinatura, tirar a foto, né? Recepcionar uma correspondência. Tá? Então, toda a profissão, ela sempre vai ter a função, que é aquilo pelo qual você foi contratado, e dentro da função você tem a tarefa, que é a execução daquela determinada atividade, daquela função propriamente dita. Tá? Conhecimentos, né, especiais aí, que dentro da questão aqui do secretariado, a gente tem que ter. Mas, repito, isso é um leque que você precisa levar para qualquer outra área que você for atuar. Primeiramente, comportamento organizacional. Comunicação e linguagem técnica. Técnicas de voz, volume, velocidade, tom. Políticas e procedimentos profissionais, sigilo profissional, atendimento ao público e gestão de crises, e comunicação interpessoal, redação, né? Que nem todo mundo é muito bom, né, em redação, mas a prática, né, ajuda bastante, e arquivamento desses documentos, tá? Então, o que seria a gente entender sobre comportamento organizacional? O termo organizacional, organização, está relacionado
ao local ali que você vive. No caso aqui em especial, o local que você trabalha. Tá? Eu vou utilizar um exemplo aqui para vocês entenderem. Imagine a região que você mora, o bairro que você mora. Tá mentalizando? Como que as pessoas elas se vestem? Como que as pessoas tratam as demais? Como que cumprimenta? Né? Mentalizaram? Eu não vou dar exemplos aqui, né? Porque, enfim, mas acho que deu para entender. Agora, vamos sair da sua região, do seu bairro, e vamos para um outro bairro, né? Vamos colocar assim, vamos para outro país, vamos lá para a China, pro Japão, vai. O comportamento das pessoas lá, acho que todo mundo já conheceu um japonês, né? Já teve contato com alguém oriental. Já deve ter visto alguma reportagem também. Eu estou dando esse exemplo só para vocês entenderem. As pessoas lá do Japão ou da China têm o mesmo comportamento que as pessoas e se vestem igual às pessoas do seu bairro? Acho que, tenho plena certeza que não. Né? Existe uma ponte, né? Existe um buraco enorme aí. Quando você trabalha dentro de uma empresa, essa empresa ela também existe uma postura, existe um comportamento que ela quer e ela espera dos profissionais que ali vão trabalhar. E muitas das vezes esse comportamento ele é filtrado antes de você começar a trabalhar na empresa em um processo seletivo. Tá? Então, isso daí serve como algo para você pensar e analisar também nas entrevistas que você for fazer o que você fez, né? Se passou ou não passou, começar a analisar e verificar a postura, como que as pessoas estão vestidas dentro da empresa, como que é a tratativa que as pessoas têm entre elas, e assim por diante. Comunicação e linguagem técnica. Por exemplo, a minha esposa, ela trabalha no hospital, né? Então, às vezes o pessoal, ela está em casa, às vezes o pessoal liga para ela lá, ela começa a falar algumas siglas, alguns termos que para mim aquilo lá é uísca sachê, né? É blá 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 uísca sachê. Mas para ela que é da área, que é do meio, é super natural. É a mesma coisa se eu começar a falar, né, sobre termos técnicos de programação. Para ela também vai ser algo, né, que não vai fazer sentido. Quando você trabalha dentro de uma empresa, existem termos, vocabulários específicos que você vai ter que utilizar ali dentro. Alguns vocabulários, né, alguns termos, está relacionado à sua rotina, né? Do que você estudou, né, na escola, na faculdade, enfim, nos cursos. Então, existe também, a gente precisa ter esse conhecimento. E se a gente não conhece tudo, né, isso faz parte. Mas só para você entender que você precisa absorver o mais rápido possível a forma que as pessoas tratam, né? Faz essa tratativa com os demais, com rotinas ali. Tom de voz. Tom de voz. Isso daí é uma outra coisinha também que você tem que treinar. Existem pessoas que você vai conversar com a pessoa que você tem que encostar a orelha assim, né? Quase que na boca da pessoa para você poder entender. Nessa situação de a gente usar máscara, então piorou, né? Mais ainda. Eu tô aqui, tô no microfone e tô falando com vocês. A galera que está aqui na sala, tá todo mundo me ouvindo bem, não tá?
Então isso tem que ser trabalhado, né? Isso você vai treinando. Se eu for conversar com você sozinho, meu tom de voz vai ser outro, tá? Então, saber trabalhar esse tom de voz, porque às vezes você está no telefone, você vai falar num tom mais baixo, né? Para quem está ao redor não te escute. Política e procedimentos profissionais, né? Política da empresa, política da área, né? Da execução profissional mesmo. Sigilo profissional, né? Que é aquela questão que acontece em Vegas, fica em Vegas, né? Acho que todo mundo já ouviu isso, né? É mais ou menos isso. O que acontece na empresa, fica na empresa. E o que acontece na sua casa, também fica na sua casa. Você não vai levar também para a empresa. Atendimento ao público e gestão de crises. O que seria isso, gente? Trabalhar com o ser humano não é fácil. Não é fácil mesmo. Se existe um bicho complicado, é o ser humano, né? São as pessoas. Porque você pode falar a mesma coisa para 10 pessoas e cada pessoa vai entender de uma forma diferente a mesma coisa que você falou. Tá? E quando a gente fala em gestão de crises, é porque o ser humano ele é sentimental, certo? O ser humano é momento, o ser humano é emoção, tá? Já cansei de situações assim. Eu acho que eu sou meio robótico, né? Eu acho que eu que sou o errado da história. Por que você não participou da aula? Não participei da aula porque eu discuti com o meu cachorro. Legal, bacana. Mas tá tudo bem? Vocês já fizeram as pazes? Sim, não, tudo bem, não falta na próxima aula. Né? Tô dando um exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem essa questão de emoção. Não é fácil a gente lidar com isso. Então não é falta de empatia, né? É muito pelo contrário. A gente tem que ser ali, na verdade, as pessoas às vezes chegam até brigando com você e você não fez nada com ela, né? Mas calma, cara, por que você está brigando comigo? Não, é porque minha mãe brigou comigo. Tá bom, calma, respira. O que eu posso te ajudar, né? Quem aí já não viu algum barraco na vida, né? No consultório médico, na fila do caixa do supermercado, na fila do banco, dentro do ônibus, né? É o que mais tem, né? Metrô. Porque são seres humanos, a gente trabalha com emoção, né? Então a gente precisa saber lidar nesse momento. O que você vai fazer? É o que ele fala aqui, gestão de crise. Você tem que estar ali, ter sido treinado, ter recebido orientação de quando acontecer isso, o que proceder, ou como proceder. Tá? Comunicação interpessoal, que é a comunicação entre as pessoas. Né? Às vezes com seu colega de trabalho, você vai brincar, você vai falar uma gíria, né? Que é uma coisa um pouco mais descontraída, sempre mantendo o respeito, né? Obviamente. E redação. Por que redação, gente? Você vai ter que anotar recados, às vezes você vai ter que criar documentos, né? Então você tem que saber escrever aí. Posturas. Tem que dar uma aceleradinha aí, porque senão vou atrasar a aula do professor Ezequiel de novo. Postura profissional. Primeiramente, você tem que ter capacidade, você tem que ser organizado, você tem que ter pontualidade, né? Você tem que ter assiduidade, tem que ter maturidade emocional, tá? O que é ter capacidade? É você ter a habilidade de aprender coisas novas e absorver isso, né? Absorver o que você aprendeu de novo. Organização, né? A habilidade de você se manter organizado. Na verdade, a organização ela está relacionada também ao como você distribui as suas tarefas durante o seu dia. Quais são as prioridades? O que eu tenho que fazer em primeiro lugar, né?
Pontualidade. Pontualidade, na verdade, é você cumprir com horários, cumprir com prazos, né? Por exemplo, a nossa aula é 8h20, né? Não é isso? O pessoal em casa entra às 8h30. Né? Tá certinho. Né? Vai pegar o transporte, chega atrasado na empresa. Mas por que chegou atrasado? Ah, porque o ônibus atrasou. Se organiza para sair mais cedo. Não existe... a pontualidade, gente, ela é fundamental para qualquer área. Ela é a nossa... É o nosso dever, não é uma qualidade ser pontual. Então se organize, né? Ah, minha aula começa às 8h20. 8 horas eu já estou na escola. 8h05. Né? Então, pense nisso, né? Haja dessa forma. Assiduidade. Assiduidade é o seguinte, você aceitou um compromisso, é você arcar com esse compromisso. Vocês acabam tendo um compromisso de terça e sexta às 8h20, não tem? Que é aqui na escola. Né? Não estou falando nem aqui com o Ricardo, porque o Ricardo é o professor agora. Na próxima matéria pode ser outro professor, mas você tem um compromisso com a escola. Então, tem que ser assíduo. Aí você faz o quê? Marca a consulta médica no mesmo dia do curso. Olha que legal. Isso é você ser organizado? Isso você ser assíduo? Não, né? Tá? É incrível. As pessoas trabalham, você trabalha 6 horas. Né? Vou pegar um exemplo aí de um operador de telemarketing que trabalha 6 horas, né? Call center. A pessoa trabalha lá. Vou dar um exemplo aqui, tá? Das 10 ao meio-dia. Não, aí não dá 6 horas, né? Peraí que deu branco. Meio-dia, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Você entra às 6 horas da manhã no trabalho. Tá? Das 6 ao meio-dia. E aí você marca consulta médica 8 horas da manhã. Mas você está no horário de trabalho. Se você sai meio-dia, marca para depois, né? Então, maturidade. A maturidade, gente, todo mundo é maduro. Né? Todo mundo tem maturidade suficiente. Só que a maturidade, ela tá a partir do momento que você sabe controlar situações. Quando você está nervoso e você não deixa transparecer que você está nervoso, né? E também quando você encontra pessoas que estão ali emocionalmente abaladas e você consegue contornar aquele momento, tá? Saber resolver conflitos. Para ser um bom profissional, não seja arrogante, não seja o tal puxa-saco, não exagere nos comentários, seja sincero, seja educado, né? Educação não mata ninguém, e seja flexível. O que seria ser flexível? Né? Às vezes você dá o braço a torcer, né? É você engolir alguns sapos, né? Nem sempre vai nem sempre irá acontecer da forma que você quer, tá? O importante é que aconteça. Clientes, o que são clientes? Clientes são pessoas que você vai ter algum tipo de tratativa, né? Então você tem, os clientes se dividem em cliente interno, externo, intermediários, potenciais clientes e aquele cliente que o pessoal chama de cliente perdido, né? Por algum motivo ele deixou de ser seu cliente. Comunicação, queria chegar nesse ponto aqui, né? O que é comunicação? Comunicação é você fazer as pessoas te entenderem e também você entender o que as pessoas estão transmitindo para você, né? E assim a gente possa absorver, ter um debate positivo.
Então, como que funciona a comunicação? Quais são os elementos de comunicação? A gente tem um meio, a gente tem um emissor, a gente tem um receptor, a gente tem a mensagem, ruídos e o feedback, né? O que é o meio? O meio é como que a mensagem está sendo passada. Aqui, eu estou passando uma mensagem para vocês? Estou. Eu estou usando quais meios? Eu estou usando um meio visual, que é a escrita, né? Vocês estão lendo. Eu estou usando também a minha fala, né? Então, estamos usando aí a comunicação. E a galera que está aqui pessoalmente, né, que acaba olhando para mim, vê que eu gesticulo muito, né? Então eu também estou gesticulando. Emissor é quem está transmitindo a mensagem, no caso eu aqui nesse momento. O receptor são vocês, que estão aí em casa, que estão aqui na sala sentado, recebendo essa mensagem, tá? A mensagem é o que está sendo passado. O que está sendo falado, o que está sendo transmitido. Ruídos. Os ruídos podem atrapalhar, né? Tá difícil aqui. Atrapalhar a transmissão da mensagem. Então, por exemplo, a gente está aqui na sala. A escola tá vazia, né? Então, eu estou falando aqui. Então, se alguém, em algum lugar, fala um pouco mais alto do que eu, já atrapalha um pouco, né? A rua fica próxima aqui da sala, da escola, né? Em frente à escola. Se passa um caminhão muito barulhento, vai atrapalhar um pouquinho. O celular começa a tocar, atrapalha um pouco. Agora imagina você na sua casa, onde você tem o seu pai, a sua mãe, né? Você tem aquele seu irmão pentelho, né? Você tem o cachorro, o periquito, o papagaio, e para ajudar ainda, na rua que você mora está em obra. Nossa, que beleza, né? Deve estar sendo participar da aula em casa. Então isso acaba, o ruído acaba atrapalhando. E o feedback, o que é? É o retorno, né? Que a gente recebe. Quem está mandando a mensagem recebe de quem está recebendo. Então, por exemplo, você manda lá uma mensagem, eu olho aqui no olhar de vocês, né? Eu pergunto, e aí, entenderam alguma dúvida? E aí, existe essa comunicação que pode ser verbal ou não verbal, tá? Barreiras da comunicação. Primeiramente, falta de conhecimento, quando você não conhece o assunto. E aí você fica ali no seu cantinho, né? Falta de interesse. Para que eu vou prestar atenção nisso? Não vou usar nunca. Eu cansei de conversar com o aluno que deixa de estudar. Por que você vai parar de estudar? Porque eu não vou usar isso na minha vida. Será que não? Né? É mais ou menos a gente julgar o livro pela capa. Então isso é uma falta de interesse. Né? É mais ou menos aquilo. Para que eu vou aprender a cozinhar? Né? Sempre vai ter alguém cozinhando para você? Será? Você vai viver de comida congelada ou de aplicativo de comida, né, express? Preocupações. Isso prejudica bastante, né? Às vezes você está num lugar, mas você está com pensamento em outro, né? E aí você não consegue prestar atenção, não consegue interagir. Excessos de intermediário, né? Isso eu tiro o chapéu para as mulheres, né? Porque as mulheres conversam lá. Tá lá um grupo de 10 mulheres, as 10 mulheres estão falando sobre assuntos diferentes, porém todas estão entendendo o que está se passando. Eu já não consigo. Né? Eu tenho que, vamos falar de um assunto, depois de outro. Então, quando você tem muitas pessoas ali conversando, talvez sobre assuntos diferentes, isso atrapalha também um pouco a comunicação. Competição de mensagens, né? E preconceitos. Melhorar a comunicação, melhorar a fala aí, né? A linguagem. Ler livro, gente, ajuda bastante, tá? Para você expandir o seu vocabulário. Tá? Eu recomendo vocês lerem dicionário, por incrível que pareça. Né? Além de te ajudar na sua dicção, né?
Eu tenho um probleminha, né, chamado língua presa, né? Acho que vocês sabem, né? O Cebolinha, né? Falar helado, né? Calamba, né? Eu tenho língua presa. E o dicionário me ajudou muito. Por quê? Eu pegava aquelas palavras difíceis e começava a treinar. Começava a falar mentalmente e depois eu começava a falar, né? Então, aqueles trava-línguas, né? Então, ajuda bastante aí a você ampliar o seu vocabulário. O voz, que é a questão do volume, né? E a velocidade. Tem gente que está narrando o jogo, né? Conversa com você, parece estar narrando o jogo de futebol. Então, ter um bom tom e ter uma velocidade bacana e um volume bacana ajuda bastante. Expressões faciais, né? É importante, né, você conversar com a pessoa. Se você falou algo engraçado, ela sorri, né? Agora você conta uma piada, a pessoa fica lá que nem uma estátua, né? Aí é meio difícil, né? Então, olhar, gestos, postura. E aí vamos fazer um teste aí, gente. Vou querer que todo mundo escreva aí nos comentários. O que vocês entendem aí? Não entendem nada, gente? O que essa imagem aí parece? Ficou confuso? Não entendeu direito? É mais ou menos chegar ao seguinte: galera, vocês vão ter prova hoje. Vocês o quê? Né? Tipo, eu entendi direito, né? Essa próxima aqui. Saco cheio, né? A mulherada embalada, né? Tá ali na balada pra curtir e tem aqueles, né? Os gavião lá que vai lá só pra atazanar, né? Ô, que cara chato, né? Tipo, ô, que assunto chato. Ô, tô meio sem paciência, né? Mais ou menos que retrata aqui. Isso daqui essa cara é ótima, né? Isso daqui é a cara que vocês fazem no dia da prova, né? Na hora que a gente entrega a prova para vocês, é essa cara que vocês fazem, essa fisionomia. Eu adoro ela. E, né, muitos aí, né? O Marco, né, havia falado, né, que tava com sono, né? Então, carinha aí de quem que tá no mundo de Nárnia, né? No mundo do sono. Importante aí. Vocês terem uma agenda, gente. Pode ser uma agenda em papel, pode ser uma agenda no celular, mas é importante ter uma agenda para você trabalhar o quê? Marcar os seus compromissos, despesas, atividades, horários, contatos, endereços, intervalos, né, de atividades. O tempo, gente, o dia ele tem 24 horas, certo? Se você encaixar tudo, dá conta de fazer tudo, ainda dá tempo de dormir 1 horinha. Tá? Então, tem que planejar, tem que organizar. Então, você tem que montar uma rotina, é fundamental você montar uma rotina e executar essa mesma rotina todos os dias. E aí vai criando-se uma naturalidade. Não adianta nada, de terça e sexta você acorda cedo e todos os outros dias da semana você acorda 1 hora da tarde. Isso não é rotina. Tá? Então, importante organizar, acordar tal horário, tomar café tal horário, estudar tal horário, né? Fazer um exercício sempre no mesmo horário, criar uma rotina aí, tá? São hábitos. Passo a passo do planejamento. Organização, organizar o local de trabalho, né? Organizar, como o local de trabalho hoje em dia está sendo a nossa casa, né? Organizar a sua casa, né? Sempre checar os seus e-mails, mensagens, redes sociais, enfim. Questão de prazos, verificar prazos aí para não atrasar, né? É o que mais acontece ultimamente. Não fez por quê? Não deu tempo.
Né? Porque eu estava dormindo. Então, repasse a agenda, verifique aí os compromissos, reuniões, contatos com fornecedores. E, gente, tem que ser multitarefa, não adianta. Não adianta. Você tem que lavar, passar e cozinhar tudo ao mesmo tempo. E ainda tem que dar atenção para as pessoas. Então, você está aqui, por exemplo, eu estou aqui explicando a matéria, mas estou aqui respondendo mensagem ao mesmo tempo. Então, você tem que ter esse rebolado, né, esse molejo. Então, multitarefa é fundamental. Empresas hoje em dia querem pessoas que executem várias funções, gente. Hoje você não é contratado para fazer uma única coisa, como antigamente era. Hoje tem que fazer tudo, tá? Trabalhe com listas, isso ajuda muito, tá, gente? Sabe aqueles post-its, né, que você vai colando, né? Senão você pega rascunho e cola com durex mesmo, né? Aí você vai fazendo, terminei isso, joga fora, terminei isso, joga fora, né? É que nem acontece aqui na escola, né? Às vezes acontece de enxurradas de telefone, pessoas querendo falar comigo. O pessoal da recepção, né, do administrativo, anota tudo no papel, vai me entregando, e aí assim que eu tenho um tempinho, eu começo a resolver papelzinho por papelzinho. Então, tem que ter foco, não adianta nada, né, se você não ter foco. O celular atrapalha muito hoje em dia, né? Rotule, né, urgência, o que é prioridade, o que não é, o que você tem que fazer logo de cara e o que você pode deixar para o final do dia, né? E faça o checklist, veja se realmente você fez todas as atividades. E aí a gente encerra o conteúdo de hoje nesse conteúdo, tá? Tudo isso daqui eu vou publicar lá na sala Google. Para vocês terem acesso lá. Certo? Lá na sala Google também vai ter umas perguntinhas. E aí eu vou encerrar a gravação.